Bom, a história de hoje é bem diferente, e vou te contar algo que nunca revelei para ninguém. Isso aconteceu com Lucas, um homem que vivia uma vida comum, com um cotidiano cheio de trabalho, família, e as preocupações normais da vida. Ele nunca foi muito religioso, na verdade, ele raramente parava para pensar sobre o que poderia acontecer depois da morte. Era uma daquelas pessoas que acreditavam que ainda tinha muito tempo para pensar nessas questões. Lucas trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de médio porte. Ele passava os dias preocupado com metas, reuniões, prazos e resultados. Quando voltava para casa, dedicava o tempo que tinha à sua esposa, Marina, e seus dois filhos pequenos. A vida, para ele, era uma rotina estabelecida: trabalho, família e, quando possível, algum tempo para descansar nos fins de semana. Mas a vida de Lucas estava prestes a mudar de forma radical. Em uma noite qualquer, ele voltava para casa após um longo dia de trabalho. Ele estava cansado, mas ao mesmo tempo ansioso para chegar e ver seus filhos antes de irem dormir. A noite estava clara, o céu estrelado, e ele dirigia tranquilamente pelas ruas da cidade. Não havia trânsito, e o rádio tocava uma música suave, que ajudava a aliviar o estresse acumulado do dia. Foi nesse momento de tranquilidade que o inesperado aconteceu. Quando Lucas parou em um semáforo, 3 homens armados se aproximaram de seu carro. Tudo aconteceu muito rápido. Ele mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Instintivamente, Lucas tentou manter a calma e fez tudo o que os assaltantes pediram. Entregou a carteira, o celular, e até tirou o relógio do pulso sem hesitar. No entanto, por razões que Lucas nunca entenderia, um dos assaltantes, aparentemente nervoso ou impulsivo, puxou o gatilho. O tiro ecoou pela rua silenciosa, e o som foi a última coisa que Lucas ouviu antes de tudo se apagar. A sensação era como se o tempo tivesse parado. Ele não sentiu dor, apenas uma sensação de estar sendo desligado da realidade. O que aconteceu depois foi algo que Lucas jamais teria acreditado se não tivesse experimentado. De repente, ele se viu fora do próprio corpo, como se estivesse flutuando acima da cena. Ele olhou para baixo e viu a si mesmo caído no chão, cercado pelos assaltantes que fugiam apressados. A visão era surreal, mas ao mesmo tempo, Lucas não sentia medo. Pelo contrário, havia uma paz profunda, uma tranquilidade que ele nunca havia experimentado antes. À medida que flutuava acima de seu corpo, Lucas percebeu uma luz à distância. Não era uma luz comum, como as que estamos acostumados a ver. Era algo muito mais profundo, mais acolhedor, como se aquela luz tivesse uma presença viva, que o atraía de maneira irresistível. Lucas não resistiu. Ele sabia, de alguma forma inexplicável, que precisava seguir em direção àquela luz. Conforme ele se aproximava, tudo ao redor dele começou a mudar. O ambiente parecia se dissolver em cores e sensações que ele não conseguia descrever. E então, ele começou a ver formas. No início, era tudo um pouco nebuloso, como se seus olhos ainda estivessem se ajustando à nova realidade. Mas, logo, as formas começaram a se definir, e Lucas percebeu que estava diante de uma figura majestosa. Era Jesus. Lucas nunca tinha sido muito religioso, mas naquele momento, ele sabia exatamente quem estava diante dele. A figura de Jesus irradiava uma luz dourada e uma aura de amor absoluto. Sem que uma única palavra fosse dita, Lucas sentiu todo o amor, a compaixão e a paz que emanavam daquela presença. Era como se toda a sua vida tivesse sido apenas uma preparação para aquele encontro. Jesus olhou com um olhar que parecia atravessar sua alma. Lucas não conseguia desviar o olhar. Ele sentiu como se estivesse sendo visto de uma maneira que nunca havia experimentado antes, como se cada detalhe de sua vida estivesse exposto diante daquele olhar compassivo. Não havia julgamento, apenas compreensão e aceitação. Jesus estendeu a mão, e ao tocá-la, Lucas sentiu uma onda de amor indescritível percorrer seu corpo. Naquele instante, ele começou a ver cenas de sua própria vida. Cada momento importante, cada decisão, cada pequena escolha que ele fez, tudo foi revelado diante dele. Ele viu as vezes em que ajudou outras pessoas, os momentos de gentileza, e até mesmo os erros que cometeu ao longo do caminho. Mas o que mais o surpreendeu foi perceber como cada uma de suas ações, por menor que fosse, tinha um impacto muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Ele viu como pequenas atitudes de compaixão ou de indiferença influenciaram a vida das pessoas ao seu redor. Foi uma revelação avassaladora. Ele percebeu que, no final das contas, o que realmente importava não eram suas conquistas materiais, mas o amor que ele compartilhava com os outros. Jesus então começou a mostrar a Lucas algo ainda mais profundo. Ele lhe mostrou o verdadeiro propósito de sua existência. Lucas sempre havia acreditado que sua vida era sobre alcançar sucesso, garantir o futuro de sua família e, talvez, buscar alguma forma de realização pessoal. Mas Jesus lhe revelou que o propósito de sua vida estava muito além disso. O verdadeiro propósito da existência humana era amar. A revelação de que o amor era o fundamento de tudo foi uma das maiores verdades que Lucas já havia ouvido. Ele sempre soube que o amor era importante,
mas nunca havia compreendido a profundidade e o poder transformador que ele carregava. Jesus lhe mostrou que o amor era o que conectava todas as coisas, que era a força que dava sentido à vida e que transcendia até mesmo a morte. Mas a experiência de Lucas estava longe de terminar. Jesus o conduziu a um lugar que parecia transcender a própria realidade. Ele viu uma cidade magnífica, com ruas de ouro e portões de pérolas. A beleza daquele lugar era indescritível, mas o que mais impressionava Lucas era a sensação de paz e perfeição que permeava tudo ao redor. Ele sabia que estava diante da Nova Jerusalém, o lugar prometido para aqueles que seguiam o caminho do amor. Enquanto caminhavam juntos por aquelas ruas de ouro, Jesus continuou a compartilhar verdades profundas com Lucas. Ele lhe mostrou que o mundo estava se afastando do verdadeiro propósito para o qual foi criado. As pessoas estavam perdendo a conexão umas com as outras, vivendo em um ciclo de ganância, egoísmo e medo. A humanidade estava se desconectando da essência do amor, e isso estava levando o mundo a um estado de caos e escuridão. Lucas viu visões do futuro. Ele viu como o mundo estava em um estado de desequilíbrio, com as pessoas mais preocupadas com suas próprias ambições do que com o bem-estar umas das outras. Ele viu como a ganância e o ódio estavam corroendo a sociedade, e como a desconexão emocional estava levando as pessoas a viverem vidas vazias e sem propósito. Foi uma visão difícil de assistir, mas também trouxe uma mensagem clara: a humanidade precisava voltar ao amor. Jesus olhou profundamente nos olhos de Lucas mais uma vez, e, sem palavras, Lucas entendeu o que precisava ser feito. Ele sabia que ainda não era sua hora de ficar naquele lugar maravilhoso. Ele precisava voltar para a terra, para compartilhar o que havia aprendido. Sua missão estava apenas começando. Antes que ele percebesse, Lucas foi puxado de volta para o seu corpo. Ele sentiu uma dor aguda no peito, e de repente, estava consciente novamente. Ele estava deitado na calçada, cercado por paramédicos que tentavam estabilizá-lo. A bala havia causado danos graves, mas ele sobreviveu. No hospital, enquanto se recuperava, Lucas não conseguia parar de pensar em tudo o que havia experimentado. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele agora entendia o verdadeiro propósito da existência, e sentia que tinha a responsabilidade de compartilhar essa verdade com o mundo. A experiência transformou Lucas. Ele se tornou um homem completamente diferente, mais focado no amor, na compaixão e na conexão com as pessoas ao seu redor. Ele começou a falar abertamente sobre sua experiência de quase morte, contando a todos que ouviam sobre o amor incondicional de Jesus e sobre o verdadeiro propósito da vida.